Bom, gente, vamos ler aqui em Levítico, capítulo 16, tá? Como Arão deve entrar ao Miquivá. Miquivá é templo, tabernáculo, tá, gente? Aqui, ó. Miquivá, tabernáculo. Falou Iarro a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante de Iarro, Iud Re Vav Re, tá? Significa Iarro vê. Disse, pois, Iarro a Moisés, dize a Arão, teu Axi, ou seja, irmão, tá? Axi, irmão, que não entre em todo o tempo no Makom Kedosh, tá? Ou seja, no lugar sagrado, né? Ali tem Kedosh, mas o nome certo é Kadosh. Kadosh significa santo, tá? Para dentro do véu, diante... Cadê, gente? Deixa eu voltar aqui e ver se eu perdi. Não, tá certo. Para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão, no Kadosh, tá? Lugar sagrado, com um novilho para dízimo pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho e terá as calças de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com o cinto de linho e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas. Por isso, banhará o seu corpo em água e a vestirá. E da congregação dos Bnei Israel, que significa filhos de Israel, Ben Israel significa filhos de Israel, tá? Bene significa filhos. Tomará 2 bodes. E da congregação dos Bene Israel, dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para dízimo pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vamos ler até o 19. Até o 10, até o 19 não, até o 10. E aí, versículo 6. Depois Arão oferecerá o novilho do dízimo pelo pecado, o qual será para ele e fará expiação por si pela sua beit é casa, tá, gente? Pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante Iarro, a porta da... Essa Bíblia ela é muito pesada, gente, muito grossa. A porta da Ohel Mod, tá? Tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um por Iarro e o outro por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cai a sorte por Iarro, e o oferecerá como dízimo pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante Iarro, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Gente, vocês sabem quem é Azazel, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque
o que eu tô querendo trazer aqui outra coisa, tá? Mas eu espero que vocês saibam quem é Azazel. E depois eu vou explicar exatamente o que esse versículo está querendo dizer. Mas o que eu estou querendo falar hoje é sobre a graça, tá? A misericórdia divina nos mantém vivos, porque nós não somos perfeitos, mas o Eterno espera que nós, né, que busquemos a consagração. Porque temor ao Eterno é isso, tá? Temor ao Eterno é temer se separar dele, porque ele ama, né? A pessoa ama tanto ao Eterno, de todo o coração. Gente, tá vendo como essa Bíblia é pesada? Ela caiu, derrubou aqui, o celular derrubou tudo. Deixa eu dar uma pausa aqui, tá, gente? Para ajeitar aqui. Essa Bíblia é muito grossa, muito pesada. Eu tenho que ficar segurando ela. Botar um apoio, porque senão ela cai. Mas como eu estava falando, né? A pessoa ama tanto ao Eterno de todo o coração que ela tem receios, né? Que o Eterno se separe dela. Vamos aqui ver aqui em Ezequiel. Aqui ler em Ezequiel, capítulo 28. Vamos começar lendo do versículo 11. Veio mais a mim a palavra de Yahweh dizendo: Bem Adão, ou seja, filho do homem, tá? Levanta uma lamentação sobre o Melé, sobre o Melé de Tiro, e diz-te, assim diz o, olha, Adonai. É porque a tradução dessa Bíblia aqui é mais puxando para o aramaico do que o hebraico, né? Eu estou acostumada mais com o hebraico. Então, aonde tem o E, era para estar A, né? Ou O. Aqui ele colocou Adonai, mas você sabe que é Adonai, né? No hebraico, Adonai. Yarro. Então, assim, eu vou aproveitar esse texto aqui. Adonai não tem nada a ver com Yarro. Adonai é o nome receptor, tá? Do Eterno. E aí os hebreus, eles falam Adonai para não falar exatamente esse que está aqui, que é Yahuvé, entendeu? Então, Adonai é o nome receptor, certo? E Yahuvé é o nome principal do Eterno, tá? Do soberano, o nome que tem todo o poder, tá, gente? E aí, vamos lá. E ele diz assim, soberano Yahweh, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, né? No Gan Éden, ou seja, jardim, né? De Elohim. Elohim significa Deus, tá, gente? Elohim é Deus. Hebraico, Elohim. Português, traduzido para Deus, né? Mas não é bem assim, mas tudo bem. Elohim significa Deus. Então, cobria-se de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisolita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Aqui é o Eterno falando com esse anjo caído, tá, gente? Então vamos lá. Eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Elohim. Já falei que Elohim significa Deus, então sobre o monte santo de Deus, o monte santo de Elohim. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em teu
coração se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste pelo que te lancei, profanado fora do monte de Elohim. Fora do monte de Elohim, tá? Já falei, Elohim é Deus. E o querubim da guarda foi expulso do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu... Cadê, gente? Eu perdi aqui. Por causa do teu resplendor. Por Éretes, Éretes é terra, tá? Pela terra, te lancei diante dos Melechim, tá? Melechim é reis. Te pus para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a Éretes, sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste ao teu fim horrível e não mais existirás por todo sempre. Gente, eu estava ontem, sabe? Eu estava ontem pensando nisso. Eu estava dizendo assim, como é que pode, né? A gente é ser humano. Eu, pelo menos eu vou falar por mim, não sei vocês. A gente é ser humano e aí quando a gente erra ou peca, ou faz qualquer falha, né? Eu me sinto tão mal diante do Eterno, eu me sinto envergonhada, sabe? E isso fica na nossa mente o tempo todo, a nossa consciência nos cobra isso. Mas eu digo assim, como eu falei para o Eterno sempre, não é tentando buscar justificativa, mas nós temos um corpo, né? Somos seres humanos. Agora, eu queria entender como é que uma pessoa, né, que estava lá no Chamaim, no céu, e conhecia todos os mistérios, conhecia toda a perfeição, né? O Eterno fez ele um querubim ungido, classe única, entendeu? Ele era lindo, maravilhoso, né? Quando ele andava, saía música do corpo dele, né? Ele era o ministro, né? Do louvor, tá, gente? E ele era o ministro, né? Do louvor, e ele era, né, ministro da adoração. Ele levava as pessoas a adorar o Eterno, a louvar o Eterno. E como é que a inveja se cria, nasce no coração de um ser espiritual, né? Eu queria entender isso, gente, porque eu não sei vocês. Mas eu paro assim, eu digo, nossa, um ser que estava num lugar espiritual, um ser espiritual, né? A inveja cresce no coração de um ser desse. E por conta dele, né, que a gente está do jeito que está hoje, porque ele não queria de jeito nenhum servir ao homem, né? E os anjos têm inveja do ser humano, sabia, gente? E a gente, ser humano, né, a gente queria estar lá, né? Nossa alma, nosso corpo sente falta da nossa casa, né? A gente emana, né, em voltar para lá. Muita gente não quer morrer, mas quando morre tem uma experiência pós-morte, não quer voltar de jeito nenhum, quer ficar lá por causa da experiência que é tão maravilhosa, né? E um ser desse cara tão espiritual criou inveja no coração, né? Quis ser mais do que o Machia, né? Porque mais do que o Eterno, jamais ele ia tentar ser, porque ele sabe que não podia. Mas a inveja dele realmente foi pelo homem, né? Porque ele tinha inveja do homem e ele queria ficar no lugar do Machia para tentar nos dominar, né? E por aí, gente, não é só isso não, né? Eu estou falando do anjo, você sabe que eu estou falando do anjo, do querubim, né?
caído. E os outros anjos, né, que desceram aqui e se namoraram, né, pelas mulheres, acharam as mulheres formosas e foram lá e se deitaram com elas. Tiveram filhos, né? Esses filhos são os néfilis, né, os gigantes, que a Bíblia fala, que a palavra fala. Eu tenho um livro aqui falando sobre isso, que antes do dilúvio, toda a humanidade era gigante, né? E por isso, por consequência disso, que o Eterno mandou o dilúvio, né, para livrar a terra desses gigantes, porque eles eram muito grandes e eles tinham comido tudo que tinha na face da terra. E aí eles já estavam começando a comer os seres humanos, né? Esses foram filhos, né, da mulher com os filhos do Eterno. Você vê, tem uma passagem na Bíblia, porque eu não procurei aqui, que fala: e os filhos de Deus, né, os filhos de Elohim, se deitaram com os filhos, com as filhas dos homens. No livro de Enoque fica bem específico isso, né? E a gente sabe que foram os anjos que desceram aqui e se enamoraram das mulheres. Quiseram porque quiseram mulheres para si, entendeu? Se amarraram entre si para fazer um juramento. Isso é tudo muito sério, a gente tem que parar para pensar nisso, entendeu? E o pecado foi tão grande deles que eles não podiam mais olhar para o Eterno, não podiam mais falar com o Eterno. E aí Enoque, que era um homem, era um ser humano, nossa, isso é lindo, gente, isso é lindo. Era que estava sendo intermediário entre eles e o Eterno, né? Eles pediram para Enoque entregar um recado ao Eterno. E o Eterno aceitou a voz de Enoque e escutava tudo o que eles falavam e mandava recado para eles, usando Enoque, né? E Enoque foi um homem tão justo e santo que o Eterno tomou para si, né? Tomou para si e não foi achado mais, né? A Bíblia fala, e no livro de Enoque também fala: Enoque, um homem que andou com Elohim, né? E depois não foi achado mais, porque o Eterno tomou ele para si, né? E hoje a gente sabe que Enoque se transformou no anjo Metatron, né? Que é no anjo Metraton, que é um dos anjos mais poderosos, né? Ou seja, Enoque, como um homem, se transformou num anjo, né? Um anjo Metraton, e assiste diante do Eterno. Enquanto aqueles anjos que estavam lá, né, desceram aqui e fizeram tudo isso, né? Porque, na verdade, tudo que aconteceu na terra, se a gente for parar para pensar, não é nem culpa do homem, né? E sim desses anjos, né? Primeiro, a primeira estrela que caiu, né? Que é Samael, que chamam de Lúcifer, mas o nome dele não é Lúcifer, tá? O nome dele é Samael, que é o que a gente conhece pelo diabo, tá? Mas o nome dele é Samael. E a inveja, o ódio, ele fez do que fez, né? E não se dando assim, além de ter feito o que fez lá no céu, né? Teve batalha e ele foi expulso. E não se dando por contente, ele veio, entrou no corpo da serpente, né? Que eu já falei para vocês quem é a serpente, né? Que ele usou, certo? Isso está lá nos meus vídeos, que eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre Lilith, falo quem foi a primeira mulher de Adão, tudo isso tem aqui no meu canal para vocês, gente. E aí ele foi lá, né? E usou o corpo da serpente e se deitou com Eva, e foi toda aquela coisa, né? Tanto é que Caim é filho da serpente, né? Caim não é filho de Adão, e tantas outras coisas, tantos mistérios, né? Que a Bíblia traz. E isso é muito sério. Gente, eu não ia nem falar tudo isso, tá? Eu queria falar outras coisas, mas a gente tem que falar o que vem no nosso coração, tá? E esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou falar uma coisa aqui e vou parar, e amanhã eu dou continuidade. Então,
Antes de nós sermos criados, o Mashiach já existia. Ele foi o primeiro a ser criado pelo Eterno. Depois o Eterno criou os querubins, entendeu? Os querubins, tá? E esse era um querubim ungido, entendeu, gente? Depois o Eterno criou os querubins, os anjos e os arcanjos. E entre esses anjos, ele criou um ser especial, um querubim guardador, né? Mas bem menor do que o Mashiach, né? Filho de Hashem. Esse querubim tinha muita sabedoria e era muito formoso. Ele era um querubim ungido, ou seja, ele tinha a unção do Eterno. Ele estava no Monte Sião. Ele guardava a terra, tá, gente? Vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito grande e amanhã eu dou continuidade, tá? Porque quando eu comecei a fazer o vídeo, me veio isso na minha mente, né? Que a gente diz, como que pode, né? Um ser espiritual fazer um negócio desse. E se você for observar, não é só os anjos, né? Adão e Eva também eram seres de luz, né? Não tinha esse corpo que a gente tem hoje, eram diferentes, era um corpo realmente glorificado, era um ser de luz também. E se deixou se levar, né? Aí a gente para e pensa, se seres angelicais, seres de luz, né, fizeram isso, imagina a gente. Mas parece que é o contrário, né, gente? Parece que o ser humano tem mais capacidade de obedecer ao Eterno do que alguns anjos, né, que foram rebeldes. E hoje o mundo está como está, o planeta está como está. Mas também o Eterno tem aqueles seus anjos fiéis, né, a ele, né, que o obedece, né, como o arcanjo Mihael, né, que a gente conhece por Miguel, né, Gabriel, que a gente conhece por Gabriel, né, Rafael, Uriel e muitos outros permaneceram fiéis ao Eterno. Mas, infelizmente, outros seres não permaneceram fiéis, né? E tudo que está acontecendo hoje está acontecendo por conta deles. Porque se você for ler lá no livro de Enoque, está específico que esse lugar de fogo e de enxofre, esse abismo, esse lugar de fogo e enxofre foi criado para os anjos que desceram aqui e se corromperam, tá? O abismo que vai ser aqui na terra foi criado especificamente para a primeira estrela que caiu, né? Samael. Mas, por desobediência de alguns homens, né? Que têm o mesmo espírito desses seres, que seguem eles que eu digo, ou seja, faz coisa que não deve, faz mal, faz tudo que não deve, vai de encontro à palavra do Eterno e mata e rouba e faz tudo que não presta, né? Porque tem esse espírito, né? Tem o espírito da serpente, entendeu? Tem a inclinação desses anjos. Então se corrompe também e vai tudo junto com ele, né? Porque está escrito, né? Que o falso profeta, entendeu, gente? Também vai ser lançado lá, né? E tantas outras coisas, né? O diabo, a besta, né? E o falso profeta, tá, gente? Besta que a palavra fala, ele está se referindo a alguém, a um homem que se levantou, né? E foi usado como uma besta, né? Como uma fera, certo? Não é besta animal, não, tá, gente? Se você for olhar, tem a besta do mar, a besta da terra. Se você parar para pensar, você vai entender que a besta do mar é uma igreja-estado, entendeu? E a besta da terra é um governo, que as duas vão se unir, aliás, já se uniram há muito tempo, né? Para fazer tudo isso que está acontecendo aí, né? O sistema que a gente vê que faz, que é corrompido, né? E estão escalando a pirâmide para o anticristo vir, o falso Mashiach, né? E por aí vai, gente. E é muita coisa.
muita coisa que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprender. E eu quero passar todo o meu conhecimento para vocês. Eu quero que vocês tenham os olhos abertos, tá? Foi por isso que eu paguei um preço. Eu paguei um preço muito grande por essa minha chamada, ainda pago, certo? Fui muito perseguida, muito, entendeu? Caluniada. Oh, meu pai, vocês não queiram saber o que eu passei e passo para hoje estar passando essas coisas para vocês. É tudo muito sério, mas eu vou até o fim, tá? E não temos nem tempo mais de estar brincando, porque já estamos vivendo exatamente tudo isso, né? Que a palavra fala, estamos vendo com os nossos olhos tudo que está acontecendo, né? E tudo que ainda vai acontecer. E eu estou aqui para isso, gente. Então vamos nos unir, vamos ficar de mãos unidas, né? E engrandecer o nome do Eterno e esperar os acontecimentos, porque hoje nós realmente só temos que esperar, mas esperar guardada nele, engrandecendo o nome dele. Amém?